E nós te pedimos que nessa manhã o Teu Espírito venha ministrar o nosso coração, venha falar conosco, nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua autoridade, ao governo da Tua palavra, e te pedimos que ela venha nos encontrar como boa terra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, som. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 11, Salmo de número 11. Salmo de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 3. Salmo 11, versículo 3. Quem encontrou, diga achei. Diz assim. Pode baixar agora um pouquinho a caixa. A caixa. Na mesa você deixa, na caixa. Se forem destruídos, de cá. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse texto, ele é o texto inicial que eu quero usar nessa manhã, para nós falarmos um pouquinho sobre os valores do reino de Deus e os valores dos nossos relacionamentos. E o tema da nossa ministração dessa manhã é reaprendendo a comunhão, revendo os valores que nos mantêm unidos, reaprendendo a comunhão, revendo os valores que nos mantêm unidos. E esse texto ele diz algo muito importante de Salmo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, aquilo que é o importante, aquilo que sustenta tudo, que poderá fazer o justo? O que o justo poderá fazer? Ele vai ficar sem entender realmente a perspectiva do que Deus tem e do que Deus quer fazer. E eu quero ler aqui uma introdução que eu fiz dessa mensagem, o Espírito Santo me deu hoje pela manhã. Diz assim: é muito desafiador falar de valores em uma geração onde a maioria só entende de preço, só valoriza o que se pode comprar e quem se pode comprar. Uma geração onde honestidade é antiquado, onde santidade é fanatismo, onde popularidade substitui integridade, onde sucesso e fama são objetivos maiores que a família, onde realização pessoal pode custar sacrificar quem amamos e quem nos ama. Esses conceitos não podem fazer parte da identidade da verdadeira igreja de Cristo. Vou ler novamente isso aqui. É muito desafiador falar de valores para uma geração onde a maioria só entende de preço,
Só valoriza o que se pode comprar e quem se pode comprar. Uma geração onde honestidade é antiquado e santidade é fanatismo. Onde popularidade substitui integridade. Onde sucesso e fama são objetivos maiores que família. Onde realização pessoal pode custar sacrificar quem amamos e quem nos ama. Esses conceitos não podem fazer parte da identidade da verdadeira Igreja de Cristo. Não pode. A minha primeira ministração na série sobre a pandemia, se foi a primeira ou foi a segunda, o tema dela é o que vem depois do Covid. E eu estava falando um pouquinho sobre os problemas que virão depois de tudo que nós estamos enfrentando, desse período que a gente achava que ia durar um mês, eu pelo menos acreditava que não passaria de abril, mas que já é maio, e já está chegando junho, semana que vem, e a previsão dos governantes é que se estenda alguns meses mais. E dentro dessa realidade, muitas comunidades evangélicas, muitas igrejas, as pessoas têm estado ausentes da reunião pública, que nós chamamos de culto. E, por incrível que pareça, muitas pessoas evangélicas e pessoas que estão na igreja não sabem lidar com esse distanciamento da congregação. A maioria delas, talvez porque sempre foram à congregação com interesses egoístas, pessoais, para buscar uma bênção, para receber um milagre, para receber uma vitória, não para ter de verdade uma comunhão, um relacionamento com os irmãos. Então muitas dessas pessoas que hoje não têm a oportunidade de ir a um local onde esteja acontecendo uma reunião pública de culto, como aqui, alguns pastores ainda estão realizando, a maioria, pelo menos dos meus amigos, estão no online mesmo, só no online, não estão fazendo cultos presenciais. E eu quero expressar nessa manhã a minha sincera preocupação com pessoas que não conhecem os fundamentos da verdadeira comunhão que a igreja deve ter, ou o que eu chamo de fundamentos eternos. Quais são os fundamentos que nos mantêm juntos como igreja? E dentro dessa crise que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão sendo impedidas de sair de casa para ir ao local de reunião, e quando eu falo impedidas, não estou dizendo obrigadas, mas impedidas por uma circunstância, muitas pessoas não sabem se comportar em Deus, longe desse espaço chamado templo. E muitos com certeza estão tendo crises nesses dias pela ausência das reuniões públicas que a igreja faz. E dentro dessa crise, não se assuste, mas o número de pessoas que vão se esfriar na fé, infelizmente, vai ser muito grande, porque nem todas as pessoas de Deus sabem se manter firmes em Jesus, se não forem a um local de reunião onde acontece o culto público. E dentro dessa distância que tem acontecido nesses dias, eu penso que nós precisamos rever os verdadeiros fundamentos e valores que nos mantêm unidos como igreja, mesmo se a gente não se reunir publicamente. E afirmo sem medo de errar, que se os valores que eu vou falar aqui agora não são a razão pela qual você se relaciona com Deus e com seus irmãos,
você com certeza ficará frustrado com o andar da carruagem nesses dias. Então, a grande pergunta é: quais são os fundamentos que nos mantêm em comunhão, independente de estarmos juntos ou não fisicamente? E eu separei aqui alguns deles, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, e nós queremos hoje reaprender, rever esses valores, para que nós não venhamos permitir que aquilo que eu falei no início aconteça. Como eu falei, é muito difícil falar de valor para uma geração que só conhece o que tem preço, aquilo que se pode comprar e quem se pode comprar. Então, de todos os valores, o mais importante e o mais elementar, e o motivo pelo qual nós nos mantemos unidos, é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Cristo é o fundamento principal da nossa relação e comunhão uns com os outros. Por desrespeitar esse sacrifício, eu desrespeito você. Por desrespeitar esse sacrifício, eu menosprezo você, ou sou menosprezado. Eu sempre digo que as pessoas no dia de ceia, que é o dia onde existe muito respeito e muita veneração por parte da igreja, muitas vezes as pessoas respeitam mais um pedaço de pão do que o irmão que está do lado dele. E eu sempre digo aqui na nossa ceia que não adianta respeitar pão e vinho se não tem respeito uns pelos outros, se não tem amor uns pelos outros. E essa distância, ela vai prejudicar muitas pessoas que não sabem viver relacionamentos dentro de fundamentos eternos. Porque, sinceramente, o culto online, ele pode ter o nível de unção que ele tiver, mas nunca vai substituir um culto presencial, onde existe calor humano, a oportunidade de contato, a oportunidade de se relacionar realmente uns com os outros, nunca vai substituir. E desses fundamentos que nós vamos rever aqui nessa manhã, o primeiro deles é o sacrifício de Jesus, e eu quero ler com vocês, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 18, 19 e 20. 1 Pedro 1, 18, 19 e 20, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então esses textos aqui que nós lemos, eles trazem grandes observações. A primeira delas é que eu e você, nós não fomos comprados por dinheiro, ouro e prata, ou por coisas materiais. Então como é que eu ajusto a minha relação com você? No mesmo nível que Deus ajustou a relação dele comigo. Quando Deus quis se relacionar comigo, o que ele fez? Ele não me comprou com ouro e prata. Ele usou uma moeda espiritual, e a moeda espiritual mais valorosa é o sangue. Então ele usa o sangue de Jesus, e através do sangue de Jesus ele me compra para ele. E aqui diz que quando ele me compra para ele, ele me resgata de algo. Ele me resgata de quê? Aqui Pedro diz que ele me resgata da minha vã maneira de viver, que por tradição eu recebi dos meus pais. Vida vazia, né? Sua versão fala. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a nossa comunhão, ela não deve ser sustentada por valores humanos. Quando ele diz tradições familiares, ele não está falando de tradições ruins ou boas, ele está falando de tradições. E entender que não são valores humanos que nos mantêm unidos,
Mas da mesma maneira que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, e é o sangue de Jesus que me dá total liberdade e aliança com Deus, eu não posso me relacionar com você, meu irmão em Cristo, se não for pelo sangue. Eu não posso sustentar o nosso relacionamento pelo tanto de dinheiro que você tem, ouro e prata, pela posição social que você tem. Eu não posso sustentar nossa relação nem por necessidade, nem por oportunidade. O que é sustentar a relação por necessidade? É me relacionar com você porque você é um pobrezinho, um pobre coitado, menos que eu, então eu tenho que ter um relacionamento com você porque eu vou ajudar você, caridade, não é isso. Nem tampouco posso ter um relacionamento com você por oportunidade, porque você é alguém que tem mais influência que eu na sociedade, você é alguém que fala melhor que eu, então eu quero ter a oportunidade de estar perto de você, para por causa dessa oportunidade ter uma amizade com você. Não, nem oportunidade, nem necessidade. O sangue tem que ser o motivo da nossa aliança. Deus não se relaciona conosco se não for pelo sangue de Jesus. A relação de Deus com você não é porque você é bonitinho, não é porque você tem dinheiro, não é porque você se arrependeu dos seus pecados. Não, mas o arrependimento é condição, o arrependimento é resposta à entrega de Cristo. E aqui, de todos os fundamentos que existem da nossa comunhão, o mais poderoso de todos é o sangue. Então olha para esse irmão que está aí e diga para ele: eu tenho uma aliança de sangue com você. Você que está em casa, que está assistindo, que vai assistir, diga também para essa pessoa: eu tenho uma aliança de sangue, eu tenho uma aliança de sangue com você. Josué tem uma aliança de sangue com você. E essa aliança de sangue não é qualquer sangue, é o sangue do Cordeiro imaculado e incontaminado de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? É que comunhão não se compra com coisas da terra. Comunhão não se compra com bens materiais. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas isso acontece muito comigo, de você conhecer um irmão em Cristo, que você acabou de conhecer ele, mas parece que você já tem uma aliança com ele de anos. Já viveu isso? Tem pessoas que antigamente me faziam a seguinte pergunta, né? Rapaz, eu estou te conhecendo agora, mas parece que a gente já se conhece há tanto tempo. A gente não já se conhece de algum lugar, não? Aí eu pergunto para as pessoas: você costuma andar muito no Santo dos Santos? Eu costumo, então deve ser de lá que a gente se conhece. Porque Hebreus 12, 29 diz que quando nós estamos adorando, os nossos espíritos, olha só que forte isso, quando nós estamos adorando, os nossos espíritos são congregados nas regiões celestiais, no Santo dos Santos. Vamos ver isso? Hebreus 12, Hebreus capítulo 12. Versículo de número 23, diz assim: a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Aí quando você lê o versículo 22, ele diz: mas chegastes ao monte Sião, ele está fazendo uma referência ao lugar santíssimo, amém? E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Que quando nós estamos em adoração a Deus, por exemplo, nessa manhã tem irmãos que estão em adoração aqui, tem irmãos que estão em adoração em outros países, e nós estamos, humanamente falando, distantes, mas quando nós começamos a adorar a Deus, nós somos congregados nas regiões celestiais, no Espírito, por causa do sangue de Jesus, sangue da aliança. Então a comunhão verdadeira, ela não é resultado de afinidade.
Quando eu quero ter comunhão só com quem eu tenho afinidade, vira panelinha ao invés de comunhão. E panelinha e comunhão são duas coisas muito diferentes. A panelinha já diz, é aquele ciclo de pessoas que se identificam umas com as outras e que têm coisas em comum, mas que não aceitam aqueles que têm opiniões contrárias. A comunhão é o oposto, a comunhão é se relacionar com quem eu não concordo, às vezes com quem tem opiniões contrárias à minha, mas independente das opiniões, independente de tudo que existe algo maior que a minha opinião, existe algo maior que a minha escolha política, existe algo maior que a minha opinião sobre o time de futebol, sobre o cachorro, o gato, sobre a igreja, sobre a doutrina bíblica. Existe algo maior. O que que tem acima disso tudo? O sangue de Jesus está acima de qualquer probabilidade humana que nos mantenha unidos. O sangue dele. E se não for o sangue de Jesus, se não for o sangue de Jesus a causa da nossa relação em comunhão, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Porque o que vai me levar a te perdoar ou pedir perdão para você é o sangue. É entender que Jesus me perdoou quando eu nem havia me arrependido, ele já tinha me perdoado. E esse sangue de Jesus, ele é o fundamento principal da nossa relação de comunhão uns com os outros. Por isso nós temos uma aliança de sangue. Não é ouro, não é prata, é o sangue. Não é o que o dinheiro pode comprar, é o sangue. E se não for o sangue, é falsa qualquer relação de comunhão. O segundo fundamento extremamente necessário da nossa comunhão é o partir do pão. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O partir do pão é de todas as expressões físicas, porque quando a gente fala do sangue, a gente fala de um elemento espiritual. Talvez a manifestação física mais patente, mais visível do sangue seja na ceia, que para mim, me perdoe quem está assistindo, é um dos dias de maior hipocrisia da igreja, é o dia de Santa Ceia. Por que você considera um dia de maior hipocrisia da igreja? Porque tem gente que briga com o irmão o mês inteiro, ou nem fala com o irmão, mas toma a ceia. Tem gente que, se o pãozinho cair no chão, ele, o corpo de Cristo caiu no chão, mas ele fere direto o corpo de Cristo, que é o irmão, fala mal do irmão, fofoca da vida do irmão, levanta falso contra o irmão. Então é um ato de muita hipocrisia em muitos lugares. Tem pessoas que têm tanta reverência que o dia da ceia é um dia, hoje é ceia, mas a verdadeira comunhão se manifesta todos os dias, porque a causa da ceia é a comunhão com Ele e uns com os outros. A ceia sem comunhão verdadeira é comer pão e tomar suco, é fazer lanche, e como disse o pai da Marcela, né? Ainda é um lanche migrado, né? Como é o nome dele? Seu Derme, como é que ela chama ele? Seu Del? Derme veio na nossa ceia, né? E ele então chegou, e ele tem Alzheimer, né? Deram para ele a ceia, não sabia que ele não era crente, né? Aí ele olhou assim o pedacinho de pão e um pouquinho assim de suco, né? E aí a menina, quando ele ia já comer, mas não espera, não pode comer agora não. Aí se eu achei um negocinho, um pouquinho desse, ainda tem que esperar. Então, é bem assim, né? Às vezes a gente está tão apegado a cerimoniais e esquecendo as bases verdadeiras de uma relação de comunhão.
E o partir do pão, na minha opinião, e eu não estou falando da ceia, eu estou falando de comer junto, eu estou falando de ter a oportunidade de comermos uns com os outros aqui na nossa comunidade Igreja de Cristo. A nossa ceia, nós optamos fazer com um almoço onde nós podemos comer juntos. Eu vou dizer para vocês que um dos dias que eu sinto mais saudade, e aí domingo que vem é ceia, né? Um dos dias que eu sinto mais saudade é o nosso dia de ceia, porque a gente tinha, né, a oportunidade de almoçar juntos. E comer junto na Bíblia tem um significado tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que Jesus, antes de morrer, ele disse para os discípulos: eu desejei ardentemente comer essa última ceia com vocês. Porque comer junto não é só degustar, desfrutar de uma boa refeição. Eu já estive em mesas onde existiam pratos deliciosos que eu gostava e eu estava em jejum. E às vezes as pessoas dizem assim: por que você vê que você está em jejum? Eu não vim pela comida, eu vim pela comunhão. Então não é pela comida, é pelo relacionamento. Então, numa igreja que vive conceitos humanistas, aonde se valoriza mais aquilo que é falso do que o que é verdadeiro, comer junto para muitas pessoas não tem significado nenhum. Tem famílias que já não comem mais juntos. Tem famílias em que o momento da refeição já não é mais um momento de valor, que cada um come no seu canto, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. E na Bíblia, o partir do pão está ligado à comunhão e relacionamento. Aqui nós orientamos os irmãos a convidar uns aos outros: vamos comer lá em casa, vamos almoçar lá em casa essa semana, vamos almoçar lá em casa hoje. É uma coisa que a gente gosta de fazer na nossa casa, que a gente tem satisfação em fazer na nossa família, que a gente tem satisfação em realizar em nossa casa. Comer com pessoas, ter pessoas comendo em nossa casa. Nossos filhos foram criados assim, acho que talvez por isso eles gostem tanto desse tipo de interação relacional. E como igreja, nós precisamos rever esse fundamento. Eu já pastoreei igrejas grandes, com muita gente, e quanto mais social financeiramente é a igreja, mais distante se está do verdadeiro partir do pão. Porque o verdadeiro partir do pão não é só convidar alguém para comer com você. É fácil fazer isso. A gente pode convidar qualquer um para comer, até quem a gente não tem comunhão. Mas o verdadeiro partir do pão, que está dizendo aqui em Atos 2,42, esse verdadeiro partir do pão que revela a comunhão, ele valoriza não a comida, mas o irmão, a relação. Então, um dos fundamentos eternos é o partir do pão. E nesses dias a gente tem sido privado disso, né? Porque a gente não pode nem visitar, nem receber visita, comer juntos. Tem gente que sinceramente não sente falta disso. Mas eu já fui visitar um monte de irmão da igreja, quebrando o protocolo. Numa dessas visitas, nosso irmão Dalton foi curado da paralisia facial. Então, nós precisamos voltar a viver fundamentos eternos. E o partir do pão é uma expressão de comunhão. É tão sério isso, tão sério, que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, deixa eu ver se é a primeira ou segunda. Só buscar a referência aqui. Primeiros Coríntios 5:11
1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Paulo vai dizer assim no versículo 9 em diante, ele diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando: eu estou dizendo para vocês que você não deve se associar com essas pessoas que cometem esses pecados, mas eu não estou falando de gente do mundo, porque se fosse, seria necessário você sair do mundo. Então ele está dizendo aqui: olha, não é que você não vai poder comer com uma pessoa lá de fora que é fornicador, que é bandido, que quer que seja. Não, não é isso, porque senão você ia ter que sair do mundo. Aí ele diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem sequer comeis. É sério isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Essa igreja mimada dos nossos dias, né? Nesse evangelho do mimo. E eu estava vendo, né, que cada geração, ela desenvolve uma teologia de acordo com a sua necessidade de atenção. E essa geração agora, de 2010 para cá, substituiu a teologia da prosperidade pela teologia do mimo. A gente tem que mimar agora as pessoas para elas não saírem da igreja. E se alguém resolve sair e, além de sair, escandalizar o evangelho, a gente não pode nem falar, não pode dizer nada, porque se dizer a gente pode ferir o irmão. Mas um evangelho que não me fere não é evangelho de verdade. Um evangelho que não me fere, e aí eu quero ser mais radical, e quero explicar a diferença entre radical e fanático, né? Para quem assistiu o vídeo não achar que é a mesma coisa. Fanático é aquele que está disposto a matar por aquilo que acredita. O radical é aquele que está disposto a morrer por aquilo que acredita. Jesus não era fanático, ele era radical. Então, se eu for mais radical ainda, eu vou dizer que um evangelho que não nos mata não é evangelho de verdade. E eu me lembro daquela experiência muito forte do apóstolo Edgardo Pena, meu amigo, que foi participar de uma conferência com um grande homem de Deus, que ele admirava muito. E lá nessa conferência com esse grande homem de Deus, o tradutor não pode ir, então o nosso irmão Tato estava lá, e Tato, fera no inglês, entrou assim, porque estava no lugar certo, na hora certa, entrou pela brecha e foi ser o tradutor do pregador, que ele e o Edgardo admiravam muito. E a mensagem foi muito dura naquele dia para os pastores, muito dura. Quando terminou a mensagem, eles tiveram a oportunidade de comer juntos, por causa do acesso que Tato teve ao pregador, e o Edgardo estava ali como pastor do Tato. E lá na conversa o Edgardo disse assim: a sua mensagem foi muito dura, ela foi tão dura que ela me feriu. Mas o Edgardo não estava falando que estava magoado. Quando ele disse que estava ferido, ele está dizendo: mexeu com alguma coisa dentro de mim. E aquele pregador, aquele homem ancião, né, disse assim: meu irmão, eu queria te pedir perdão, porque a minha intenção ao pregar essa mensagem não era te ferir, a minha intenção era te matar, e eu falhei na minha missão.
E essa geração do mimimi, que romantizou o Evangelho, que não quer mais ser confrontada quando peca, que exalta cantores e menospreza teólogos, que valoriza figuras públicas, mas menospreza profetas, que não aceita a voz da correção, que não aceita a voz da repreensão, porque senão vai me ferir. Essa geração não valoriza o sangue de Cristo, nem o partir do pão, porque quem vai embora da mesa por causa da ofensa, nunca soube o que é estar na mesa, porque o mais ofendido na mesa foi Jesus, quando ele disse: vocês estão comendo comigo, mas um de vocês vai me trair. E quem já foi traído sabe que a traição é uma ofensa muito dolorosa. E Jesus, o mais ofendido, e não foi a traição de Judas que ofendeu Jesus, foi os meus pecados e os seus pecados que ofenderam Jesus. E mesmo ofendido, Jesus não se levantou da mesa da comunhão. Pelo contrário, ofendido, ele tomou a toalha, lavou os pés dos seus discípulos, nos dando exemplo de que ofensa não se cura indo embora da mesa, ofensa se cura servindo. Porque no serviço eu vou descobrir o valor que eu tenho e o valor que o outro tem. Mas nós substituímos, essa geração substituiu a teologia da prosperidade pela teologia do mimimi. Cuidado, pastor, vai matar. Minha mãe dizia que pé de galinha não mata pinto. Cajado de pastor não mata ovelha, corrige. E nós precisamos voltar a valorizar a comunhão. Precisamos, irmãos. O partir do pão é um fundamento. Terceiro fundamento eterno que nos mantém unidos: as orações. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O conde Zinzendorf, que foi um grande homem de Deus da sua geração, ele dizia que nada une pessoas mais do que a oração. E ele descobriu isso na prática, porque o conde Zinzendorf, ele abriu as terras que ele tinha, ele era um homem muito rico, para receber pessoas que estavam migrando de outros países, e essas pessoas começaram a discutir, a brigar por causa de questões teológicas, e ele tinha duas opções: ou mandava todo mundo embora, ou pedia a Deus uma solução. E ele foi orar, porque ele era um homem de oração, e ele disse: o que é que eu faço, Deus? Deus disse para ele assim: olha, coloca aqueles que divergem opiniões para orar juntos. Então ele estabeleceu uma torre de oração com as famílias que moravam no seu vilarejo, no seu território. Ninguém pagava nada, as casas foram construídas por ele, as pessoas tinham liberdade para plantar e colher nas terras dele. Então ele era como um senhor feudal naquele lugar. Ele disse: então aqui é o seguinte, vai ter turno de oração e as famílias ficarão responsáveis. Então família de Elisângela, que não se dava bem com a família de Carla, vão ficar juntos na hora de oração tal. Ah, eu não quero ficar junto não, porque eu não gosto dela. Então pega as suas coisas e sai da minha terra. Então, como as pessoas não tinham opção, o que é que elas tinham que fazer? Orar juntos. Claro que eu imagino que as primeiras orações foram aquelas orações de indiretas, conhece? Eu já estive em lugares assim, irmão. Senhor, conserta a vida de Luca, que só chega atrasado do culto de domingo, Senhor. Meu Deus, antes ele dormia, agora ele chega atrasado, meu Deus. Consertai a vida dele, Pai. Conserta a vida de Diego, Senhor, que quando está em Estela, chega cedinho aqui na igreja, Pai. Mas fica na casa de Carla batendo papo com Gabriel e Carla e chega atrasado, Jesus.
Eu creio que no começo foi aquelas orações indiretas, sabe? Mas à medida que eles foram orando juntos, existe um elemento na oração que é um elemento extraordinário, que é a presença do Espírito Santo. Ele foi arrumando os corações. Quando uma igreja está vivendo em contenda, divisão e fofoca, não tem uma arma mais poderosa do que a oração. Não adianta disciplinar ninguém, doutrinar. Tem que botar o povo para orar junto. Nem que no começo sejam as orações de indireta. Aí a gente pode corrigir isso, dizendo, irmão, é proibido interceder, é só adoração. Mas a oração é um elemento de comunhão que nos une, um dos fundamentos da verdadeira comunhão. Você quer ver uma palavra que me alegra quando alguém fala comigo? É quando alguém diz para mim assim, eu tenho orado pela sua vida. Eu não sei com que ouvidos você ouve isso, mas eu louvo a Deus pelos intercessores que eu tenho, por pessoas que eu não ligo para elas e digo assim, já orou por mim hoje? Não, são pessoas que compungidas, constrangidas pelo Espírito, elas guardam a minha vida de oração, em oração, perdão. E são pessoas que têm uma importância tão grande, apesar de muitas delas estarem no anonimato, não serem conhecidas, mas que elas chegam diante dos céus e elas são conhecidas. Eu costumo dizer que na eternidade, vai haver muita decepção na eternidade, sabia? Decepção na eternidade vai ter gente aqui que é conhecido de todo mundo e quando chegar lá na eternidade, que cruzar os portões da eternidade, esperando assim que todo mundo aqui me conhece, não vai ser conhecido. E aquele irmão que a gente nunca viu, mas era aquele irmão de oração, que orava por todo mundo, aquele irmão que todo dia estava diante de Deus de joelho, clamando pela igreja, pelas pessoas, e sendo recebido com honra, Jesus olhando, dizendo, bem-vindo. Você não sabe a importância que você teve naquele ministério. E aí eu me lembro de um dos maiores avivalistas que já existiu, que era o John Wesley. E John Wesley dizia algo muito interessante. Ele dizia, eu divido meu ministério da seguinte maneira, 30% tem a ver com a minha vida devocional, 70% com a intercessão dos irmãos. E ele dizia, o Espírito Santo tem um liberar maior aonde existe uma terra molhada. E as suas orações por mim, as minhas orações, Paulo fazia isso, Paulo pedia oração aos irmãos, orem por mim para que eu abrir da minha boca a palavra me seja dada. Então nós precisamos como igreja orar uns pelos outros. É um meio de relação e comunhão que nós temos, orar uns pelos outros. Perseverar nas orações, velar por alguém diante de Deus, trazer alguém diante de Deus é algo extraordinário em oração, e é muito prazeroso quando você vê alguém que está numa causa perdida, e você chega diante de Deus e começa a levantar a sua voz em oração, e por causa daquele clamor, daquela oração, a vida daquela pessoa muda, aquela causa perdida se torna uma causa vitoriosa. Então a oração é um dos elementos de comunhão. Sangue de Jesus, o partir do pão, as orações. Quarto fundamento elementar da nossa comunhão, o congregar. Hebreus 10, 24 diz assim, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Eu sinceramente não consigo entender pessoas que não sentem falta da comunhão congregacional. Pessoas que conseguem ficar um mês sem congregar e tudo bem.
Eu não consigo conceber isso no meu coração. Ou na mente dessa pessoa ela nunca deu importância verdadeira ao congregar, ou ela não passou de verdade por um verdadeiro evangelho, aonde o congregar é um fator insubstituível. Nós agora não estamos tendo a oportunidade de nos congregar publicamente em alguns lugares, mas é muito importante entendermos que o congregar, ele está totalmente aliado ao fundamento da comunhão, porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E eu não tenho dúvida em dizer que de tudo que Deus vai fazer na sua vida, a maioria do que Ele vai fazer através de alguém. E congregar é essencial para a nossa relação com Deus. Eu me converti em uma igreja que tinha culto todo dia. Eu não sei se foi por isso que a minha base é sólida nesse aspecto, mas eu amo congregar, estar junto com os irmãos, ter comunhão, ter relacionamento, viver o Evangelho dentro dessa visão. E eu creio que os verdadeiros discípulos de Jesus, uma das coisas que tem mais levado eles a sofrer nesses dias, é justamente essa impossibilidade do congregar, de não poder estar juntos, de não poder abraçar os irmãos, de não poder ter realmente um momento de interação uns com os outros. Eu espero sinceramente que depois de tudo isso, vou me colocar no pacote também, para não ofender, nós venhamos dar mais valor ao congregar, porque há um ditado aí fora que diz que a gente só valoriza quando perde, né? E nesses dias nós perdemos a liberdade de ir e vir, principalmente no que diz respeito à igreja. Tem gente que não está nem aí, está dizendo assim: graças a Deus, pastor, não precisa pegar no meu pé agora, porque eu não estou indo para a igreja. Graças a Deus, pastor, não vai pegar no meu pé, porque agora ele sabe que eu não estou indo para a igreja. Mas o verdadeiro discípulo nunca é assim. E aí eu sempre lembro, daquela história que eu já contei para vocês, de uma senhora que tinha na igreja que eu fui pastor, e todo domingo que ela faltava, eu chegava para ela no dia que ela vinha para a igreja e dizia: irmã fulana, não veio domingo. Ela me olhava com a cara feia, não falava nada. Mas teve um dia que ela não aguentou não, ela disse assim: ô pastor, eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu disse: diga. Eu não gosto não quando eu não venho domingo, e o senhor fica falando por que eu não vim domingo. Eu não vim porque eu não quis. Tem dia que eu não quero vir. Aí eu olhei para ela assim, com muito amor, e disse para ela assim: minha irmã, a gente só sente falta do que é importante. No dia que eu não lhe perguntar mais por que a irmã não veio, é porque a irmã não faz falta, deixou de ser importante. Então, se eu estou lhe perguntando por que a senhora não veio, é porque a senhora ainda tem importância para mim. Assim, então, pastor, pergunte, não pare não, porque agora eu não falto um domingo. E realmente, todo domingo ela chegava: estou aqui, viu, pastor? Porque de verdade, irmãos, a gente só sente falta do que é importante. E quando alguém diz para a gente assim: você fez falta, senti sua falta, está dizendo para você o seguinte: você é importante. O culto não é o mesmo se você não tiver. Eu expliquei isso aqui, que uma vez usando o exemplo do violão. O violão tem 6 cordas, alguns, esse que a gente toca. Se quebrar um ali, ele pode estar afinado perfeitamente. Quando você for tocar, harmonicamente falando, ele não vai dar o som que ele dá quando ele está completo. Ele pode ser o melhor violão do mundo, ele pode estar com as cordas mais caras que existe, o melhor músico do mundo pode estar tocando ele, mas vai faltar alguma coisa. Então, quando nós entendemos o valor do congregar e da comunhão, nós entendemos que a nossa presença é importante. Não é importante porque somos importantes apenas, porque somos importantes,
É importante porque eu completo você e você me completa. Assim como as cordas do violão, uma unida à outra, produz uma harmonia agradável e perfeita. Quando eu estou unido a você, eu supro as suas faltas e as suas carências, e você faz o mesmo comigo. Pelo menos é assim que deve ser. Existem talentos e graças que Deus me deu que não deu para você. E existem talentos e graças que Deus deu para você que não deu a mim. E o congregar e a comunhão nos dão a oportunidade de manifestar isso. A ideia bíblica do congregar, segundo 1 Coríntios 4, 27, é que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm hinos. Então, eu já falei isso aqui, que nós não devemos vir para o culto para receber. Nós devemos vir para o culto, quando eu falo para o culto local público, para congregar, nós devemos vir para compartilhar. Quem vem só para receber se torna parasita, irmãos. Eu tenho que vir disposto a dar algo, a acrescentar algo na vida de alguém. Esse é um dos maiores erros que nós cometemos ao congregar, principalmente a igreja, que é a igreja mercado, né? Que é aquela igreja que parece um supermercado, venha receber, venha receber, venha receber. Não, o verdadeiro evangelho é um espaço para compartilhar o que Deus me deu e para receber através daqueles a quem Deus me deu como presente, porque pessoas são presentes. Nós temos aprendido isso, que os maiores presentes de Deus são pessoas. Quinto fundamento da comunhão, o amor não fingido. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não é suficiente que nos amemos, é necessário que nos amemos de verdade. Porque quando o amor é fingido, eu não sei você, mas se tem uma coisa que eu fico chateado é falsidade, gente. Eu tenho uma aversão a gente falsa, porque eu não consigo ser falso. Eu costumo dizer que a minha sinceridade ela é tão latente que ela é agressiva. Se eu não gostar, você vai perceber logo que eu não gostei, a cara muda, não tem como disfarçar. Mas o amor fingido é aquele amor hipócrita, sustentado por interesses, ou que só dura até quando você erra. Isso não é amor de verdade. João 13, versículo 1 diz assim: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E até o fim Judas estava lá. Então o nosso amor não pode ter prazo de validade. O nosso amor não pode ser condicional, porque não fomos amados de forma condicional. Nós fomos amados de forma incondicional. E aí Romanos 13, 8 vai dizer que eu não devo nada para você, humanamente falando, mas eu tenho uma dívida com você. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então o amor é uma dívida que eu tenho com você, não porque você fez essa dívida comigo, mas eu estou em dívida com Jesus. Então o amor é um dos fundamentos essenciais da comunhão, e ele não pode ser fingido. Só que o amor verdadeiro, ele tem características que incomodam. Porque o amor verdadeiro vai estar sempre associado à verdade. Quem ama você vai falar a verdade para você, porque leais são as feridas do que amam. Melhor do que os beijos do que traem. Se você tem um amigo que diz que ama você, um irmão que diz que ama você, e vê você errado e não faz nada, essa pessoa tem um amor fingido. Amar não é suportar ou ver o outro se destruindo e ignorar isso. É dizer para a pessoa: olha, eu não aprovo o que você faz, eu continuo amando você, mas o que você está fazendo é errado.
Amor e aprovação são duas coisas muito distintas. Eu não aprovo tudo que você faz, apesar de te amar. Isso não muda meu amor. Mas o amor fingido é o amor da conveniência. É aquele amor que só dura enquanto há uma correspondência interesseira. Só que o amor de 1 Coríntios 13, 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E mais dois fundamentos para a gente terminar, já são 11h30. Os entranháveis afetos. Vou explicar a diferença entre afetos e amor, amém? Por isso eu botei os dois aqui. Filipenses 2:1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, ou seja, se tem comunhão no Espírito, vai ter o que eu vou ler agora, se alguns entranháveis afetos e compaixões. O amor, do ponto de vista bíblico, não é um sentimento, é um comportamento. Na verdade, é o próprio Deus, é o caráter dele manifesto. Mas amar incondicionalmente e expressar esse amor exige também afetos, expressões de carinho, abraço, apoio, cuidado, afetos, educação, sorriso, reconhecimento de erro, são afetos. Ter essa solidariedade com a dor do outro, às vezes é muito fácil se solidarizar com a dor, você sabe disso, né? Mas ser solidário também com as conquistas do outro. Tem gente que consegue chorar com os que choram, mas não consegue se alegrar com os que se alegram. Que quando o irmão está sofrendo, eu me compadeço. Mas quando ele conquista uma vitória, eu digo, poxa, e eu? E minha bênção fica onde, Jesus? Eu aprendi que quando você celebra a vitória do outro, você demonstra nobreza de caráter. Que quando o talento do outro é celebrado, você quer ver uma coisa que acontece comigo? Eu acho que eu nunca conseguiria ser invejoso. Porque eu sou assim, se eu encontro alguém que é melhor que eu em algo, eu viro fã. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu não consigo fazer, eu fico, uau! Eu não me sinto menor porque não consigo fazer aquilo. Eu me sinto feliz por ter tido acesso àquilo. E eu faço isso com muita facilidade, quando eu vejo alguém com talento, quando eu vejo alguém com uma capacidade que precisa ser conhecida, eu me coloco à disposição do talento dele. Isso aconteceu na minha relação com meu querido amigo Salomão, que muita gente conhece como Salomão do reggae. Quando eu vi Salomão pela primeira vez em um vídeo cantando que o Roberto Feitosa me mandou, eu fui lá em Cabo Frio conhecê-lo pessoalmente. E disse para ele assim, vamos viajar comigo? Ah, tenho medo de voar, de entrar em avião. Não tenho dinheiro para ir. Eu disse, não estou falando de dinheiro com você não, irmão. Eu estou te convidando, vamos. E ele aceitou o convite, primeiro do meu pastor, Joselito, que foi uma indicação minha, depois em viagens que a gente fazia e convidava ele, e eu fazia isso com muita alegria de estar ali, dirigindo para ele, levando ele às pessoas que eu conhecia, apresentando ele por um motivo muito simples. Quando eu olhei o dom que Deus deu para ele, eu disse, esse negócio tem que ser conhecido. Então, quando você é uma pessoa que sabe quem você é, que tem certeza da sua identidade, o talento do seu irmão, a graça que Deus deu para ele não te assusta nem te diminui.
Só faz você entender que ele tem algo que você não tem, mas com certeza você tem algo também que ele não tem. E aí eu demonstro afeto, os entranháveis afetos, quando o seu sucesso não me incomoda e quando a sua fraqueza me sensibiliza. Você quer ver uma coisa triste? É quando um irmão cai, às vezes na igreja. Eu estou falando aqui, há uma diferença entre uma pessoa que tem uma conduta imoral e alguém que deu um deslize. E às vezes a gente desliza, irmão. Quem nunca deslizou em algum aspecto, que joga a primeira pedra. Às vezes a maneira como a igreja trata aqueles que deslizaram, como vira as costas para aqueles que falharam, contrariando totalmente o princípio que Paulo estabelece lá em Gálatas 6:1, quando ele diz que você vê o irmão caindo, corre e ajuda ele, porque o próximo pode ser você, né? Dê ao outro a misericórdia que você gostaria de receber se caísse no mesmo erro. Seja um samaritano na vida de alguém. Hoje à noite eu vou estar fazendo uma live com um dos samaritanos da minha vida. Na verdade, o samaritano da minha vida, pastor Wilson Araújo, lá de São Paulo. Esse cara é o samaritano da minha vida, o cara que me socorreu no tempo em que eu não era o homem admirável que eu sou hoje. Então nós precisamos ter esses afetos, esses entranháveis afetos. E para fechar nossa ministração de hoje, unidos apesar da distância geográfica e física. Vocês já me viram falando, vocês aqui da nossa igreja, que distância não tem a ver com geografia. Distância é uma questão emocional. Distância e proximidade são emocionais, não são físicos. Você pode estar geograficamente a quilômetros, milhares de quilômetros de alguém, estar unido a essa pessoa, tão perto, que você pode sentir o cheiro dela sem ela estar perto de você. Será que só eu tenho essas sensações? Mas quando a gente está distante emocionalmente, a pessoa pode estar pertinho da gente. A gente grita, porque dentro ela está distante. Já percebeu? Quando a gente está com raiva, a gente grita. A sensação é que a pessoa está distante emocionalmente. Quando a gente está de bem com a pessoa, a gente fala baixinho, não é assim? Oi, tudo bem? Não é assim? Carinhoso, todo delicado, baixinho, porque a sensação é que a pessoa está perto. Colossenses 2,5 diz assim: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, Paulo falando, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Eu acho que a gente tem que viver isso nesses dias agora que a gente está sendo privado do culto público, alguns por segurança, outros por opção. Eu até entendo que as pessoas se distanciem da congregação, ou por segurança ou por opção, mas isso não nos dá o direito de nos distanciarmos emocionalmente e espiritualmente. Quero honrar aqui a Igreja de Cristo, igreja que eu sou pastor, e dizer para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo pela internet, que apesar de nós não estarmos nos reunindo fisicamente, nos nossos cultos públicos, com a mesma quantidade de pessoas que a gente sempre teve, nós nunca estivemos tão juntos como estamos agora. Irmãos que não falam no culto porque tem vergonha de pegar no microfone, estão gravando vídeos com palavras animando uns aos outros, como a palavra diz. Pessoas que estão nos surpreendendo, como o irmão Floro, que gravou lá o seu áudio, nossa véia Dalva, que fez o vídeo. Quem mais? Os tímidos da igreja. Os tímidos, né?
Os tímidos da igreja estão se manifestando em favor da relação e da comunhão. Porque o fato de nós estarmos separados por uma geografia não nos dá o direito de se distanciar emocionalmente e espiritualmente. E eu estava orando aqui outro dia, conversando também com um amigo, dizendo assim, eu louvo a Deus pelos 3 anos que nós passamos construindo para dentro, estabelecendo valores, ensinando às pessoas que o mais importante não é ter uma grande igreja, é ser uma grande igreja. Há uma diferença entre ter uma grande igreja e ser uma grande igreja. Ter uma grande igreja é ter uma igreja com muita gente, mas ser uma grande igreja é ser a igreja que valoriza os fundamentos de Cristo e que vive a verdadeira relação como ela tem que ser vivida. E nesses dias de distanciamento geográfico, eu quero dizer para todos vocês que a ausência de muitos dos irmãos em nossos cultos gera no meu coração grande tristeza. Mas não é aquela tristeza insatisfatória de saber que a pessoa não veio porque não quis. É aquela tristeza de saber que aquele irmão queria estar aqui, mas não pode. Ele queria vir, mas não pode vir. E esse fato dele querer vir sem poder, e expressar isso lá no grupo, da igreja. Meus irmãos, estou com saudade, beijo a todos. É muito bom ser igreja com vocês. Falas nossas da Igreja de Cristo. Nos leva a entender que a gente precisa valorizar essa comunhão. Que nós precisamos nos lembrar dos ausentes, dando a eles o verdadeiro sentido de importância que eles têm, se eles ainda não sabem. Que nós devemos continuar comprando a briga uns dos outros. Quando dói em um, dói em todos. Quando um vence, todos vencem. Quando um perde, todos perdem. Eu não sei quantas pessoas fazem parte desse aprisco chamado Igreja de Cristo durante o tempo em que ele existir debaixo do nosso pastoreio. Porque eu não conto só com os que estão aqui, mas com os que virão. Não sei quantas pessoas serão, não sei quantas pessoas virão e caminharão conosco como discípulos, mas eu posso afirmar algo aqui diante da Igreja de Cristo, que somos realizados ministerialmente por termos os discípulos que temos, que a nossa entrega revela uma colheita extraordinária, e de que sem sombra de dúvida, vocês são a igreja mais linda que eu já tive a oportunidade de pastorear e conhecer. E que o que nós estamos pregando aqui agora são bases da nossa comunhão verdadeira com Cristo e como igreja. Que muitos que vieram e tentaram entrar aqui se assustaram com a nossa rasgação de seda. Alguns foram taxados de puxa-saco pela maneira como nos honram. Mas a honra que nos dão é a mesma que recebem. Aqui não existe essa coisa de que você tem que honrar o seu líder sem ser honrado. Porque aqui o meu carro é o carro dos irmãos. E o carro dos irmãos é o meu carro. Porque aqui na Igreja de Cristo, a minha casa é a casa dos irmãos. E a casa dos irmãos é a minha casa. Porque aqui na Igreja de Cristo, e eu não estou fazendo isso para fazer propaganda da gente, aqui nós vivemos essa realidade. Não é que sejamos uma igreja perfeita, porque a igreja perfeita não existe, mas nós estamos nos aperfeiçoando uns aos outros nas nossas diferenças. Nunca teve ninguém que saiu chateado da Igreja de Cristo? Com certeza. E vai ter gente que vai sair chateado ainda.
Por quê? Porque nós não negociamos valores. Nós somos quem somos pela graça de Deus. Nós não temos preferências, nem valorizamos pessoas pelo dízimo que elas entregam. Eu nem sei quanto é o dízimo de vocês. Nos nossos envelopes não tem dizendo quanto você entrega de dízimo, nem de oferta. A base que vivemos são essas aqui: o sangue de Cristo, o partir do pão, as orações, congregar, o amor não fingido, os entranháveis afetos, e somos unidos apesar de qualquer geografia. É tão forte isso que quando eu estava viajando, nas agendas, que era domingo de manhã, eu senti que tinha um oco dentro de mim, um vazio, dizer, meu Deus, eu não queria estar aqui nessa igreja pregando, eu queria estar lá na minha igreja, lá com o meu povo, no nosso cultozinho de cada dia, às vezes quase sempre a mesma coisa, mas com manifestações de amor e graça, que nos fazem entender que o Evangelho não é uma filosofia religiosa, o Evangelho é a expressão do coração de Deus e do seu reino para com seus filhos. Então, Cristo, eu quero que vocês ouçam essa mensagem, entendendo que nós precisamos viver esses valores, para que nós possamos permanecer sendo um povo unido, independente das proibições, porque pode ser que amanhã ou daqui a um mês o governo diga, não vai abrir mais, e é lei. E eu fico pensando como ficará aqueles que valorizaram mais popularidade e números do que a verdadeira comunhão. Então não quero construir algo que se desfaça na adversidade, porque é na adversidade que se revelam os verdadeiros fundamentos. E o Salmo 11 diz, se destruírem os fundamentos, o que pode fazer o justo, né? Então somos juntos, misturados, unidos em Jesus. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de rever os nossos valores como igreja, de dizer para Ti que nós valorizamos o Teu sangue, e que Ele é sim a causa das nossas relações. Dizer que nós respeitamos, Pai, o corpo de Cristo. De que nós entendemos, Senhor, que existe uma diferença muito grande entre estruturas e organismo. Nós não somos uma organização, Senhor, nós somos um organismo vivo, onde Tu és o cabeça, o noivo, o rei, o Senhor. E nós queremos Te honrar nesse dia, dizendo obrigado, Jesus, porque a igreja existe. Obrigado porque ela existe e porque ela é feita de pessoas imperfeitas como eu. E obrigado porque o único perfeito na igreja é o Senhor, Pai. Obrigado porque é olhando para Ti que nós vamos seguir caminhando, seguros de que o Senhor pode mudar tudo a qualquer hora, porque o Senhor faz como o Senhor quer, a igreja é Tua. E nós queremos nos submeter ao Teu governo, à Tua vontade, ao Teu reino, ao desejo do Teu coração. E dizer, venha o Teu reino, Jesus, seja feita a Tua vontade. Nos ensine como igreja a viver os fundamentos verdadeiros da Tua palavra. E a experimentar de verdade o que o Senhor tem para nós como filhos. Nós nos colocamos aqui e dizemos, nos sujeitamos a Ti, à Tua direção, ao Teu querer. E doce Espírito Santo, Tu tens liberdade para fazer como Tu queres, porque a igreja é Tua. Nós somos apenas colaboradores do Senhor, não somos donos de nada.
como cantamos hoje em adoração, é tudo por Jesus. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E é em Ti que nossos relacionamentos e a nossa vida está sustentada e firmada, Jesus. Nós nos rendemos a Ti nessa hora. Oramos pela igreja brasileira, para que ela possa despertar para os valores eternos e os fundamentos que nos mantêm como verdadeira igreja de Cristo. Oramos pelos pastores e líderes, para que eles despertem nesse tempo de reflexão, para ver o que o Senhor quer nos fazer lembrar, até onde o Senhor quer nos fazer se arrepender, o que precisamos restabelecer, que foi deixado para trás, que foi esquecido. Senhor, que esse seja um tempo de restauração da nação, mas antes de tudo, que seja um tempo de restauração da igreja, que seja um tempo de arrependimento para a igreja brasileira, para a igreja nas nações, que seja um tempo onde os verdadeiros fundamentos, os fundamentos eternos possam ser estabelecidos, que seja um tempo, Senhor, onde nós possamos experimentar de Ti e do Teu querer, da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, pode sentar.